obrigada, agradeço o convite, poder contribuir nessa jornada de vocês também, compartilhando um pouquinho da minha jornada profissional. Eu sou nutricionista, estou formada desde 2003 pelo São Camilo, fui fazer mestrado e lá me apaixonei por essas duas grandes áreas, que é a obesidade e diabetes, e que hoje acho que independente de ser ou não da área da saúde, todo mundo pode ser que tenha algum contato. E a ideia é eu trazer alguns conceitos sobre essas duas doenças e falar também de alguns aspectos nutricionais que a gente sabe hoje que são duas doenças que, por mais que tenham grande prevalência, o diabetes principalmente tem uma prevenção, tem tratamento, a obesidade, então quero trazer um pouco aí sobre alguns conceitos e experiências. E por que falar dessas duas doenças, né? Se a gente pensa em prevalência, a gente tem um aumento importante da doença, principalmente da obesidade, quando a gente pensa ao longo dos anos, né? Se a gente parar para pensar, em 2006 a gente tinha 11,8% da população que apresentava obesidade, que é o índice de massa corporal, que é um cálculo que a gente faz correlacionando peso e altura, acima de 30, que é quando a gente classifica obesidade, e a partir de 2019 a gente já dobrou esse número para 20,3. E se a gente compara o excesso de peso, que é o IMC, entre 25 e 29,9, em 2006 a gente tem uma média na população de 42,6%, em 2019, que foi o último dado que a gente tem, em torno de 55,4%. Se a gente for trazer para dados mais atuais, provavelmente esse aumento continua, e por isso a preocupação que a gente tem hoje é de controlar a questão do peso. Até porque o excesso de peso ele está sim relacionado a outras doenças e principalmente ao diabetes tipo 2, que é uma doença que tem um fundo genético, mas ele também tem um lado comportamental importante e a questão do peso está muito associada. Então, hoje a gente fala que tratar a obesidade é também tratar prevenção do diabetes, que não deixa de ser também uma grande pandemia. A gente saiu ali do momento Covid que a gente passou durante anos, e foi uma questão aí que foi super ovacionada quando a gente pensa em prevalência, só que a gente tem outras doenças que já são bem históricas dentro do nosso cenário, e que na maior parte na maior parte das vezes não são tão faladas, né? Então, se a gente olha mundialmente, o diabetes ele está presente aí em todos os cenários em diversos países, e também é um número que só cresce. Dificilmente a gente vai ver alguma região aqui, algum continente, onde a gente veja uma diminuição do número de casos de diabetes. Ele vem aumentando ah, exponencialmente, vamos dizer assim, tá? E se a gente for falar aqui no Brasil, a gente não foge muito desses aumentos, né? Se a gente concentra mais o Brasil, a gente tem 12,5 milhões de pessoas com diagnóstico de diabetes, e hoje o Brasil ocupa o quarto lugar quando a gente pensa em número de pessoas com diabetes, e na maior parte das vezes ele está ali na população acima de 65 anos, e também apresentando uma grande prevalência na população de 20 a 79 anos. E se a gente for parar para pensar, dos grandes desafios que a gente tem quando a gente pensa numa doença crônica é fazer o diagnóstico. Desse número de casos, a gente ainda tem que pensar que ainda só 53,5% dos casos de diabetes são realmente diagnosticados, porque o diabetes ele é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes a pessoa convive com ela durante muito tempo, porém ela não sabe que ela tem aqueles níveis de glicose alterados, porque eles vão aumentando ao longo dos anos de forma é, é, bem fina, vamos dizer assim, a pessoa não sente, é como se o corpo fosse se acostumando com esses valores de glicose mais elevados. Então, trazendo em linhas gerais, por que falar de diabetes e por que pensar em prevenção? Do total da população de diabetes hoje, somente 50% recebe o diagnóstico. E desses 50% que recebe algum tratamento adequado, 25%. E quando a gente chega a parar para pensar em sucesso de tratamento, a gente já vai colocando para metade. 12,5% dessas pessoas alcançam a metas e que realmente têm sucesso, que conseguem ter os seus níveis de glicose bem controlados, somente 6%. Não foge muito, e a gente vê que
independente do tipo de diabetes, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais desses dois tipos, mas independente se é o diabetes tipo 1, que normalmente acontece em crianças, do total da população, só 10% tem um controle satisfatório, e da população com diabetes tipo 2, que é o mais conhecido, que muita gente conhece como diabetes do idoso, diabetes da velhice, o diabetes do excesso de peso. A gente tem do 100% de casos, 73,2% mal controlados e só 26,8% das pessoas com bom controle. E aí a gente se pergunta, né, o que que acontece? Eu garanto que se aqui eu pedisse para alguém falar se conhece alguém com diabetes ou se convive com alguém, vai falar, nossa, Tarsila, eu conheço, mas é difícil. Será que é uma baixa adesão? Será que é difícil? E tem um pouco esse lado das pessoas não conseguirem acesso ao tratamento ou de muitas vezes acharem que o tratar o diabetes tem realmente uma carga muito pesada. E a gente tem que lembrar que essa baixa adesão ao tratamento aumenta o risco de hospitalização e mortalidade pelas complicações do diabetes, e da maior parte das vezes a própria medicação é um grande impeditivo. As pessoas têm uma dificuldade maior de manter o uso das medicações a longo prazo, até porque na maior parte das vezes as pessoas medicam, começam a tomar, mas a coisa da medicação cai em desuso. E é isso que acaba acontecendo. E lógico que a parte comportamental, a gente também tem uma dificuldade, tanto pensando na prevenção. E a gente fala mesmo de dificuldade, porque se a gente parar para pensar, todos os fatores que levam à prevenção do diabetes é aquilo que todos nós devemos fazer, independente de ter ou não uma doença crônica. Mas quando a gente vai mais para o diabetes, a gente tem aí a questão de ser uma doença crônica, de que todos os dias você tem que pensar nela, tem uma grande complexidade porque você tem que usar medicação, às vezes aplicar insulina, monitorar a glicose na ponta do dedo, ou fazer uso de um sensor, investimento em todas aquelas questões e medicações. Muitas vezes a gente não consegue dar todo o tratamento pelo SUS. O próprio comportamento do paciente, ausência de habilidades, ou está sem motivação, não tem uma equipe de saúde, e até mesmo os fatores sociais que podem estar relacionados à questão familiar, à questão financeira, às questões políticas. Então, a gente tem algumas coisas que podem barrar, sim, a adesão ao tratamento. E aí, vindo para a praia aí da coisa da comunicação, cada vez mais a gente trazer as informações de qualidade. A gente vive muito num mundo de rede social, e isso também a gente vê que atrapalha bastante quando a gente pensa em saúde, porque as pessoas elas vão se informar muito mais em redes sociais do que buscar uma ajuda médica. Então, às vezes, é o chá que cura, é o remédio milagroso, é aquela erva encapsulada que fala que vai combater a barriga ou que vai fazer o diabetes melhorar, e as pessoas vão deixando de fazer ao longo do dia a dia aquilo que foi prescrito pela equipe médica e vão indo para tratamentos alternativos que estão sendo vendidos na rede social como sendo os milagres. Então, a gente tem uma questão de comunicação importante quando a gente pensa nesses números, não só do diagnóstico de diabetes, mas também como no controle glicêmico. E quem que é esse diabetes que eu estou tanto falando, né? Que a gente tem aí uma questão que provavelmente aí muitos de vocês conheçam alguém que tenha diabetes ou já ouviu falar, mas lembrar que se a gente for para uma definição bem é, clássica, científica, o diabetes ele é um grupo heterogêneo de vários distúrbios metabólicos no nosso corpo que tem como característica final o que a gente chama de hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar não é que diabetes é ter açúcar no sangue, porque o açúcar no sangue é a nossa energia. O problema e a característica do diabetes é quando o nosso organismo, por alguns motivos, está deixando de conseguir manter o açúcar no sangue sob controle e ele acaba ficando em níveis acima, e que esse açúcar no sangue alto, essa hiperglicemia a longo prazo, ela pode trazer algumas questões relacionadas à saúde, algumas complicações relacionadas ao diabetes. A gente tem várias classificações, né? Antigamente a gente tinha muito aquela coisa do diabetes, o que usa insulina e o que não usa insulina. Hoje a gente amplia um pouco esse cenário. A gente tem o diabetes tipo 1, que na maior parte das vezes vai fazer uso da insulina, 100% das vezes. O diabetes tipo 2, que é um diabetes mais relacionado com os hábitos de vida, com a obesidade,
e na maior parte das vezes vai fazer uso de medicação oral, e o diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que se desenvolve durante o período da gestação da mulher, e outros tipos que são mais genéticos e que são mais raros, mas que também existem e são levados em consideração quando a gente vai fechar diagnóstico do diabetes. Eu vou falar umas características maiores dos diabetes mais encontrados, né, mais comum. O diabetes tipo 1, ele representa 5 a 10% dos casos e é mais comum ele ser diagnosticado em crianças ou adolescentes. O que acontece nesse tipo de diabetes é que a gente tem um órgão no nosso corpo, que é o pâncreas. O pâncreas é o produtor da insulina, que é o hormônio que coloca a glicose para dentro da nossa célula. Então, eu costumo dizer sempre isso. Para o nosso corpo ter energia, eu preciso comer. Só que para eu comer, a comida passa pelo processo de digestão, vira glicose na corrente sanguínea e essa glicose, para virar energia, ela precisa entrar dentro da célula. E para ela entrar na célula, ela precisa da ação do hormônio insulina. O que acontece no diabetes tipo 1 é que esse hormônio deixa de ser produzido. Então, devido a uma reação que é muito mais imunológica, a gente é uma reação que acontece, é como se algumas células, elas são produzidas e elas destroem as células do corpo que produzem a insulina e por isso a pessoa tem que repor a insulina. Por esse motivo, no diabetes tipo 1 não existe outra possibilidade de tratamento a não ser aplicar a insulina, e hoje a insulina ela é aplicada ou por seringa, ou por canetas de aplicação, ou por bomba de insulina que fica conectado na pessoa fazendo uma infusão de insulina ao longo das 24 horas do dia. Já o diabetes tipo 2, ele tem correlação com história genética da família, sedentarismo, uma alimentação que não seja tão saudável do ponto de vista nutricional e, na maior parte das vezes, ao excesso de peso. E o tratamento, na maior parte das vezes, é a mudança de comportamento, medicação que a gente precisa colocar e, muitas vezes, a insulina também é necessária, porque ao longo dos anos da doença, essa pessoa que tem o diabetes tipo 2, ela também deixa de produzir insulina por um período. E aqui acho que é o mais importante, é o tipo de diabetes mais diagnosticado, cerca de 90 a 95% da população com diabetes tem o diabetes tipo 2, e a gente está falando de uma doença que pode ser rastreada e pode ser prevenida. Então, eu sempre gosto de alertar para o fator de risco do diabetes tipo 2, que é a idade superior a 45 anos, a presença da obesidade ou do sobrepeso, aquela obesidade mais central, que é a barriga, então às vezes a pessoa até tem um peso bom para a altura, mas ela concentra muita gordura na região abdominal, né? A famosa pochete que a gente fala ali, aquela circunferência de cintura mais aumentada, que no homem seria uma medida acima de 94 centímetros e para a mulher acima de 80. Quem apresenta o colesterol bom, que é o HDL baixo, e níveis de triglicéridos elevados, quem já tem ou controla a pressão arterial, ou tem doença cardiovascular, ou algum tipo de derrame cerebral, antecedente familiar, diabetes gestacional prévio, ou teve uma gestação em que o neném nasceu muito grande, a gente fala de bebê macrossômico, bebês que nascem acima de 5 quilos, então também não é incomum mulheres que passaram a gestação sem ter o diagnóstico do diabetes gestacional, só que quando a gente pergunta o peso do nascimento da criança, quando é referido peso acima de 5 quilos, a gente desconfia que é uma mulher que pode ter tido diabetes gestacional durante a gravidez e não foi diagnosticada. E mulheres que apresentam síndrome de ovário policístico. Importante de saber os fatores de risco é saber também sintomas, porque muitas vezes eles podem ser sintomáticos. Lembra que eu falei no início da aula que o diabetes pode sim ser uma doença silenciosa, mas ela também tem alguns sinais que podem levantar aí uma lanterninha de será que não é bom fazer um exame de sangue para ver como é que está a glicose, como é que está a glicemia? Cansaço, aumento da frequência para urinar, perda de peso inexplicável do dia para a noite, mesmo conseguindo comer, etc. Má cicatrização, fome, visão turva, formigamento nas extremidades, principalmente nos pés e nas mãos, muita sede, problemas sexuais, isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, a hiperglicemia, o açúcar alto no sangue, ele pode comprometer lubrificação vaginal para as mulheres, ele pode comprometer a ereção para os homens, então isso também pode estar relacionado ao diabetes descompensado, e nas mulheres, a maior parte das vezes, também infecções vaginais por repetição. Eu falo que bactéria gosta de lugar docinho, escuro e quentinho. Então, a área ali da genitália da mulher é uma região, quando o diabetes está descompensado, que acaba reunindo todas essas características. E por isso, qualquer um desses sintomas vale a pena investir, talvez em algum exame que possa diagnosticar.
Quais são esses exames? A glicemia de jejum, que é um exame solicitado por um médico, um clínico geral ou endocrinologista, fica de 8 a 12 horas em jejum e dosa a glicemia. Um teste oral de tolerância à glicose, isso na maior parte das vezes é feito nas mulheres gestantes. Toma-se uma carga, um líquido bem açucarado e mede a glicose durante alguns momentos, normalmente mede no momento zero, no momento meia hora depois, uma hora depois, uma hora e meia depois e 2 horas depois. A glicose pós-prandial, a pessoa faz uma refeição em casa e depois de 2 horas dessa refeição vai no laboratório para colher. E o exame de hemoglobina glicada, que é um exame laboratorial também, que é feito normalmente junto com a glicemia de jejum, que ele reflete uma média da glicose dos últimos 3 meses. Então, esses hoje são os exames clássicos que a gente pede para fechar o diagnóstico do diabetes. E por que que a gente pede esse controle? Porque, infelizmente, o diabetes mal controlado, ele pode levar a diabetes. Hoje a gente não consegue ter um bom acesso porque existe um acesso limitado à boa assistência, a profissionais e até mesmo a alguns tipos de medicação. O que a gente mais costuma incentivar nesse cuidado é a educação em diabetes, a pessoa ter um conhecimento para o autocuidado, organizar plano alimentar, atividade física, a tomada das medicações sinestémica, que é uma forma da pessoa entender um pouco como o diabetes se comporta dentro do dia a dia dela. Não estou consegui tirar. Então, esses hábitos de vida saudáveis, o tratamento medicamentoso e instrução, tanto para o autocuidado quanto para o autocontrole. Quando a gente fala do autocuidado, é ele conhecer a doença como um todo e ele conseguir reunir todos esses parâmetros junto com a equipe para desenvolver habilidades para o comportamento do comer saudavelmente e praticar atividade física. Eu chamo atenção para esses primeiros dois comportamentos, porque ele é um comportamento não só associado para o tratamento do diabetes, mas também para a prevenção. O vigiar as taxas, que é tanto os exames de sangue regulares, como muitas vezes fazer os exames de glicemia em casa, seja por ponta de dedo ou por sensor. Tomar os medicamentos de forma adequada. Resolver problemas é comum acontecer após o diagnóstico, as pessoas que apresentam hiperglicemia ou hipoglicemia, que é quando o açúcar cai muito no sangue, muitas vezes a pessoa tem que estar preparada a lidar com isso. O adaptar-se saudavelmente, que a pessoa não tem que caber dentro do diabetes, é o diabetes que vai entrar na vida dela, então a gente tem que cada vez mais adequar o tratamento à rotina dessa pessoa e a longo prazo reduzir os riscos. E nisso a gente soma comportamentos. Eu falo que tratar diabetes é como estar sentada numa cadeira. Qualquer um desses pilares ou desses braços que a gente tira, a gente desequilibra o tratamento como um todo. E por que que a alimentação é tão importante, entrando mais na minha área? Porque a alimentação ela vai refletir diretamente no controle glicêmico. A maior parte dos alimentos que a gente consome, sejam alimentos fontes de carboidrato, pães, frutas, massas, grãos, chocolate, proteínas, carnes, ovos, queijos, frios ou gorduras, eles vão trazer um impacto na glicose. É óbvio que o carboidrato atinge isso em 100%. 100% dos carboidratos que a gente consome, eles vão ser transformados em glicose. Só que o que é importante a gente lembrar é que tem muito mito na alimentação da pessoa com diabetes, que um alimento pode e o outro não pode, né? Então, se eu olhasse esses 4 alimentos aqui entre pão, bolo, fruta e leite, talvez vocês falariam para mim, imagina, a pessoa com diabetes de jeito nenhum pode comer esse bolo. Só que eu tenho que lembrar que, independente da fonte de carboidrato, o processo de digestão é o mesmo para esses 4 alimentos. Se eu comer um pão, um bolo, a uva ou tomar um copo de leite, eu vou entrar no processo de digestão e eles vão ser transformados em glicose na corrente sanguínea. Talvez o que vai impactar mais ou menos essa quantidade de glicose na corrente sanguínea é a quantidade que eu for comer de cada alimento. Então a gente chega dentro de um raciocínio que a quantidade ela acaba sendo mais importante quando a gente pensa em controle glicêmico. Tipo, é óbvio que eu tenho que manter um estilo de vida saudável com escolhas alimentares mais saudáveis, mas não é eu comer muito de um alimento saudável que vai refletir, seja no meu controle glicêmico ou na minha perda de peso. Então, o que a gente busca dentro da terapia nutricional é trazer um pouco esse equilíbrio entre qualidade do nutriente e quantidade. A aveia é um alimento super saudável, mas se eu como um excesso de aveia, isso vai estar contribuindo para o meu total calórico do dia e o excesso dessa aveia, que é um carboidrato, para quem tem diabetes, também pode influenciar nos níveis de glicemia. E aí a gente tem que lembrar do terrorismo nutricional, do não coma arroz, não coma feijão, e a gente tem que levantar muito mais a bandeira do reduzir os alimentos mais industrializados. Então a gente tem que ter um incentivo a aumentar
os alimentos comida de verdade, que hoje, dentro das últimas pesquisas que foram feitas, a gente tem uma diminuição das pessoas que comem arroz e feijão, só que a gente tem um aumento das pessoas que estão comendo alimentos mais ultraprocessados, salgadinhos, refrigerantes, comidas prontas e congeladas, e nisso vai refletir para o nosso corpo um alto consumo de açúcar e de outras coisas, como gordura, sódio. E aqui, por uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, se a gente for colocar numa média, o brasileiro hoje já consome muito mais açúcar do que o que seria recomendado. Então, a gente tem uma média de recomendação por pessoa de até 12 colheres por dia e o brasileiro acaba consumindo 18. Aí vocês podem falar, nossa, Tarsila, mas eu não uso 18 colheres de açúcar no dia. Só que eu tenho muito açúcar que está embutido. O açúcar está oculto em muitos alimentos que a gente consome e nem percebe. Se a gente for olhar cada quadradinho desse daqui, tem 5 gramas de açúcar. Se eu pego um pacote dessa balinha super colorida aí, de sabor de fruta, mas que de fruta não tem nada, eu tenho ali, pelo menos, contando por baixo, uns 12 quadradinhos. Então, eu tenho mais do que 50 gramas de açúcar nesse pacote. E a hora que eu vou para os refrigerantes aqui, eu não preciso nem falar. Uma lata de Coca-Cola contribui aí no dia com 30 gramas de açúcar, sendo que a gente tem uma média, numa alimentação de 2.000 calorias, um consumo médio de 20 a 25 gramas de açúcar. Então, só uma lata de Coca-Cola a gente já extrapolaria a quantidade de açúcar no dia. Sem contar outras coisas, né? Biscoito, molho de salada. Então, a gente tem muita coisa que tem esse açúcar. E aí, às vezes, a gente está lá com medo de comer arroz com feijão ou pão de manhã com ovo mexido. E esses outros alimentos todos estão fazendo parte da nossa vida. Lembrando que para bebida a gente sempre tem aí a dica clássica, que é tentar ficar cada vez mais com líquidos que não sejam açucarados. Isso vale para criança, para adolescente, para idoso, para faixa etária do adulto. Quanto menos bebida industrializada e açucarada a gente usar, melhor. Então a ideia aqui é o fica a dica de opção sem caloria e sem carboidrato, pegar água e adicionar fruta, ervas, colocar canela em pau, colocar alecrim. Então, às vezes, eu vou saborizar essa água e não vou precisar usar esses alimentos que são mais enriquecidos com açúcar. Leitura de rótulos, que é uma coisa extremamente importante para a gente, não só para ver a quantidade de caloria, mas para entender se é um produto que tem fibra, se é um produto que tem muita gordura. Essas gorduras totais que são obrigatórias na informação nutricional, quando a gente pensa em gordura, um alimento que tem na sua porção, nesse caso aqui, uma unidade, mais do que 5 gramas de gordura total, é considerado um alimento que não é tão saudável para ser utilizado. E uma outra coisa que eu gosto de falar também, quando a gente pensa em prevenção e um estilo de dieta mais anti-inflamatório, são alimentos que tenham menos substâncias industrializadas. Então, se eu pego aqui um iogurte de pêssego, eu tenho, além do leite integral e do fermento lácteo, eu tenho xarope de açúcar, eu tenho conservante, eu tenho estabilizante. E se eu compro um iogurte natural e pico um pêssego dentro, eu estou tendo uma preparação muito mais natural e livre de todos esses aditivos da indústria. E óbvio que isso muitas vezes não vai impactar nem na glicose e nem na questão do peso, porque isso não tem caloria e não tem carboidrato, porém, a gente sabe que a exposição do nosso corpo a moléculas químicas, isso aumenta o nosso grau de inflamação, mexe com a nossa flora intestinal, e isso é uma porta de entrada para o desenvolvimento de doenças crônicas também. Então, de forma indireta, a qualidade nutricional dos produtos que a gente consome também vai funcionar como forma de tratamento e prevenção de doenças crônicas, como obesidade e diabetes. E não é só olhar o açúcar, né? Porque às vezes os elementos eles estão escondidos lá na embalagem. Então, se você olhar lá na lista de ingredientes, nomes como sacarose, açúcar, açúcar invertido, xarope de milho, glucose de milho, isso tudo é açúcar. A tal da gordura vegetal hidrogenada que tem muitos biscoitos, tem muitos alimentos mais de padaria, ela está muito relacionada às dislipidemias. E tudo que tem sódio monossódico, hidróxido de sódio, todos esses conservantes, eles têm correlação com a pressão arterial. Então, vale a pena, na hora de fazer escolhas, a gente trazer para dentro do nosso dia a dia e da nossa rotina alimentos que sejam mais saudáveis. E simples trocas fazem toda a diferença, né? Quando a gente pega uma batata que está em casa e faz ela refogadinha numa preparação mais caseira, ou eu escolho não fazer essa batata caseira e usar uma batata chips industrializada, eu tenho aí um aumento onde de 0,4 de gordura eu vou para 38 gramas de gordura.
E aquele macarrão instantâneo, que fica pronto em 3 minutos, que às vezes a gente está cansado e chega em casa, quer comer alguma coisa rápida, e ao invés de gastar 8 minutos cozinhando um macarrão tradicional e colocando uns pedacinhos de tomate, a gente vai e abre o macarrão industrializado, eu estou tendo aí uma diferença de 1 grama de gordura para 15 gramas de gordura. Se a gente vai para sódio, então isso vai para mais de 2.000 miligramas de sódio por dia no macarrão instantâneo, o que isso ultrapassa a quantidade de sódio que a gente deveria estar comendo no dia. Então, a ideia é muito mais a gente fazer as pazes com a comida de verdade e evitar os alimentos industrializados. Mas ok, Tarsila, eu tenho diabetes, eu monitoro a minha glicemia, o que seria um valor bom de glicose reunindo todas essas informações? Hoje, após a refeição, isso é importante lembrar, gente, para quem tem diabetes, a gente tem uma meta de tentar manter essa dosagem do pós-refeição, que a gente considera 2 horas após a refeição, abaixo de 180. Então, eu estou organizando minha alimentação, eu estou ficando atento à quantidade, o que eu espero de um controle glicêmico quando eu monitoro em casa. E monitorar em casa, isso é um recurso do dia a dia do meu trabalho, porque eu sempre vou fazer essa correlação entre o que a pessoa come e como estão os níveis glicêmicos dela. Tem 2 aparelhos hoje que a tecnologia me permite oferecer nesse tratamento, que é o glicosímetro portátil, que é um mais conhecido, você insere uma tira num monitor, faz a ponta de dedo, sai uma gotinha de sangue e ele faz a leitura de como está a glicose. E uma das tecnologias mais avançadas que a gente tem hoje é um sensor de glicose, como vocês veem aí na foto, que fica como se fosse uma moedinha presa no braço e a gente vai conseguindo fazer a leitura ou por esse glicosímetro ou até mesmo pelo celular em tempo real. E esse sensor vai fazendo medidas a cada 5 minutos. Então, eu consigo criar um perfil de 24 horas e esse sensor fica 14 dias implantado aqui no subcutâneo. E a pessoa vai trocando de acordo com o que vai ser avaliado. E com isso, a gente consegue ter ideia não só de qual está sendo o impacto da quantidade do que a pessoa está comendo, mas também do tipo e da combinação do carboidrato. Tem algumas coisas que a gente fala na nutrição que é combinar alimentos, e muitas vezes combinar alimentos vai refletir totalmente em como a glicose se comporta. Então, quem nunca ouviu falar aqui que é interessante comer salada junto com o alimento? Por que a gente fala isso? Porque eu diminuo esse impacto glicêmico. Se a gente compara esse gráfico da pizza aqui, é exatamente o que o sensor de glicose mostra para gente. Ele mostra durante as 24 horas do dia o que está acontecendo. Então, aqui, essa pessoa que fez esse teste, ela comparou a pizza sem salada e como ficou a curva, e a pizza comendo salada, a curva ficou mais comportada, ou seja, eu tive menos impacto desse carboidrato da pizza na glicose. Eu comer uma batata doce de forma isolada e eu combinar a batata doce com algum vegetal, que aqui no caso foi o aspargo, e carne. Então, quando eu combino o carboidrato com fibra e com proteína, eu consigo uma curva glicêmica também melhor. O que é bacana desses gráficos aqui? A pessoa que faz esses testes não tem diabetes. Então, se aqui ninguém tem diabetes, essas dicas valem muito para o nosso dia a dia. A gente evitar picos glicêmicos, isso diminui cansaço, isso ajuda nessa questão de resistência à insulina. Eu fazer um pão só com geleia ou um pão ali com pasta de amendoim. Na hora de comer uma fruta, colocar uma fruta oleaginosa junto para controlar essa velocidade de absorção. São estratégias que a gente tem para evitar picos glicêmicos. E o campeão de audiência que são os sucos, né? Toda vez que eu uso suco concentrado, isso também traz mais um impacto de aumentar a glicose de uma forma muito rápida. Então, é bem mais importante dentro da nossa alimentação e mais saudável eu comer a fruta do que tomar o suco. Então, fica aí uma lição de que, além de estar atento à quantidade, planejar refeições que sejam mistas, ou seja, que a gente combine uma quantidade maior de nutrientes, elas vão impactar positivamente sobre o índice glicêmico. E aqui eu aproveito para deixar uma dica de uma figura ilustrativa, que é um material educativo que a gente usa muito na nutrição, que é o prato saudável, que fica aqui uma forma de como seria interessante a pessoa organizar a refeição dela. Fazer metade do prato dedicado para verduras e legumes, 25% do prato com algum tipo de carboidrato, aí pode ser arroz, batata, batata doce, cará, inhame, mandioca, mandioquinha, massa ou algum tipo de pão, e escolher proteína, tanto proteínas animais, como a carne, aves, ovos, ou até mesmo as proteínas vegetais. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas mais veganas ou vegetarianas, e a gente sabe que essas proteínas vegetais, como ervilha, feijão, grão de bico, lentilha, soja, também ajudam bastante nesse total de proteína do dia. Então, como um resumo, fica aqui um passo a passo do que seria esse tal de comer saudável, que é fazer os alimentos mais in natura,
fazer parte da alimentação, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, tudo que puder ser feito no vapor, tudo que puder ser mais na forma natural, tudo que puder evitar adicionar sal e açúcar melhor, limitar os alimentos mais de embalagem, os alimentos processados, comer com regularidade, com foco no que está comendo e fazendo as pazes com a comida. A alimentação muitas vezes não é para ser a hora que der, o que der, o que tem. Fazer as compras em locais onde ofertem uma variedade maior. Hoje a gente tem muito acesso a hortifrutis, hoje feiras livres que também vendem já alguns vegetais já higienizados para facilitar esse consumo mais frequente das fibras na alimentação. Exercitar o cozinhar em casa, tudo que é feito em casa eu tenho controle melhor, então às vezes deixar de lado o biscoito do pacote e fazer um bolo caseiro à base de fruta para dar para os filhos, para oferecer durante uma reunião. Planejar a alimentação, dê preferência quando for fora de casa, lugares que fazem a refeição na hora, e seja crítico, né? A gente lê muita informação por aí, a propaganda está lá para fazer venda, e muitas vezes o que está ali não é o que vai fazer bem para o nosso organismo. Então, eu queria terminar com isso, unido sempre pelo diabetes, que é a minha grande causa de atuação. Queria agradecer a atenção de vocês e deixar os meus contatos.